essa agressividade do seu filho autista, na verdade, é uma forma dele se defender de você, das pessoas ao redor dele. Então, não é maldade, não é ruindade dele, de forma alguma. Não é para te provocar, não é para te desafiar. Mas, quando você aceitar isso, quando você entender isso e fizer sentido para você, você vai começar a olhar para o seu filho autista com outros olhos. Você vai começar a olhar com olhos de amor, com olhos de compaixão, com olhos de compreensão e de aceitação. Aceitação do autismo do seu filho. Então, por ele não sentir esse olhar de aprovação, de aceitação, de amor, de compaixão, de compreensão, ele se sente criticado, julgado e ele reage em defesa, ele reage com essa agressividade. Quando você entender isso, quando você começar a olhar para o autismo do seu filho com esse outro olhar, não um olhar de que ele está te desafiando, te provocando, te desobedecendo, porque ele é maroto, porque ele é teimoso. Quando você olhar com esse outro olhar, ele vai, consequentemente, por se sentir amado, respeitado, compreendido, ele vai mudando esse comportamento de agressividade para se tornar uma criança autista mais calma, mais tranquila, que é o sonho de toda mãe de autista. Mas tudo precisa começar pelo teu olhar de mãe. Você mesma é capaz, super capaz de fazer isso por ela. E talvez você ainda não tenha esse olhar porque ninguém te falou isso, ninguém te trouxe esse conhecimento. Mas você também precisa entender que precisa conhecer que todos os autistas vivem um mundo imaginário. Todos os autistas. Então, nesse mundo imaginário deles, eles têm amigos imaginários, amores imaginários, porque o seu filho vai se tornar adolescente, né? E não é porque ele vai se tornar adolescente que ele vai deixar de ser autista. Um adolescente autista, um jovem autista, então tem os amores imaginários, tem as regras que eles mesmos constroem. E essas regras eles constroem para que elas funcionem segundo a necessidade deles. Nesse mundo imaginário, tem os personagens imaginários deles. Então, quase como se eles vivessem em outro planeta, dentro da sua casa. Eles têm, por exemplo, o tempo deles, que nunca é o teu tempo, mas é o tempo deles. E para isso, você precisa ter esse conhecimento para, inclusive, saber respeitar o tempo do seu filho autista. Isso é importantíssimo. E com isso, ele se sente o quê? Amado, respeitado, compreendido. E não tem por que ele reagir em defesa com agressividade. Então, a agressividade do seu filho autista não é por maldade nem ruindade dele. Na verdade, é uma defesa que ele está tendo de você mesmo, das pessoas ao redor dele, dos coleguinhas da escola, da professora, da vovó, da família, enfim, todas as pessoas que ele julga que não o compreendem, não o entendem. Você, por exemplo, se desespera. Você começa a ficar desesperada. Por quê? Porque o seu filho foge do seu controle nos comportamentos dele. Você chama e ele não corresponde. Ele não atende ao seu pedido. Você dá comandos, ele não te obedece. É ou não é? Compartilhe comigo se é ou não é. Você fala não e ele se frustra. Ele fica frustrado e tem uma crise nervosa. E pode vir a agressividade. Então, esses comportamentos do seu filho, inclusive, ele não escolhe lugar para ter esses comportamentos e nem escolhe quem está por perto. Ele simplesmente tem esse comportamento de nervoso,
excesso, né, de agressividade e você sente que você perde o controle. Você quer acalmar e você não sabe como acalmar. Você não quer que ele tenha um comportamento desse na frente das outras pessoas, porque vão vir os julgamentos, as críticas, mas você não consegue simplesmente fazer com que ele não tenha esse comportamento. Ele simplesmente tem e não resolve você perder a paciência. Ele vai continuar tendo esse comportamento. Foge do seu controle. Então, quando você entender que você pode vencer, ultrapassar esse bloqueio, né, que há entre você e o seu filho, é como se fosse, eu falo muito com as minhas alunas, é como se fosse uma parede de vidro. Então você, por exemplo, você está aí, seu filho está do lado de cá, tem uma parede de vidro entre vocês. Você ama seu filho, você cuida dele, você faz de tudo pelo seu filho, você trata, você faz tudo por ele, você tenta falar com ele, tenta dar um carinho, mas você sente que existe algo invisível, quase como um bloqueio entre você e seu filho. Isso é angustiante para você como mãe, porque na verdade você gerou aquele filho, ele saiu de você e você não tem controle, você não tem acesso a ele, você não consegue controlar esses comportamentos dele. Isso é frustrante para você também. Pode ser que você se sinta impotente como mãe, né? Então, quando você conseguir vencer, ultrapassar esse bloqueio, essa parede de vidro que existe entre você e o seu filho, ele vai começar a se sentir aceito, amado, respeitado por você. Então, e com isso, ele não vai ter do que ele se defender. Com isso, vai sumindo, vai diminuindo aquela agressividade dele. Porque, como eu disse no começo do nosso bate-papo, a agressividade do seu filho, na verdade, é um sinal de defesa. Ele está tentando se defender. Por quê? Porque ele não se sente compreendido, amado, respeitado, entendido, aceito muitas vezes. Eles percebem que eles são um caos, que eles são um problema ali na família, que eles só trazem desgosto e tristeza. Eles sentem, eles percebem, mas eles não sabem agir diferente. Eles não sabem realmente expressar a frustração que está dentro deles. Eles simplesmente se comportam assim. Então, tudo faz sentido quando você conseguir vencer esse bloqueio entre você e o seu filho. Sara, mas como funciona isso? O mundo imaginário. Lembra que eu estava falando? Todo autista tem o seu próprio mundo imaginário, onde tem os personagens, os amigos imaginários, né? Tudo ali, o mundinho dele. Então você precisa ter acesso, conhecer esse mundo imaginário do seu filho, se tornar a melhor amiga dele, cativar, para então você ir motivando o seu filho para vir para a sua realidade e aqui você direcioná-lo nas habilidades que ele precisa desenvolver, inclusive nos comportamentos.